Vejam como a história é caprichosa. Eu tenho aqui comigo uma notícia de 3 de junho de 2019, início do mandato de Bolsonaro no Brasil. Aqui à esquerda eu tenho Maurício Macri, presidente da Argentina. Em segundo lugar, no meio, o presidente Ivan Duque, da Colômbia, e à direita, o presidente Bolsonaro do Brasil. O que eles estão arquitetando segundo essa notícia? Maurício Macri se reunirá com Jair Bolsonaro e Ivan Duque para tratar da crise na Venezuela. Isso aqui é um eufemismo para dizer invasão da Venezuela. E agora, qual é a situação desses presidentes? Macri está fora há quase 4 anos. Ivan Duque vai sair agora, em agosto. E Bolsonaro ainda tem uma chance de se reeleger, mas também está em final de mandato. Mas eu insisto na leitura desta notícia do dia 3 de junho de 2019. O presidente, que é o Maurício Macri, na Argentina, que é uma notícia da TN, Todo Notícias, a televisão do Clarim da Argentina, de direita, diz que o presidente recebe esta semana seus pares, seus colegas do Brasil e da Colômbia, com o que, além do mais, avançará em acordos comerciais. Com a crise da Venezuela como eixo central, nos próximos dias, Maurício Macri receberá seus pares do Brasil, Jair Bolsonaro, da Colômbia, Ivan Duque, e os mandatários vão tratar de definir uma posição conjunta em relação à dramática situação que atravessa o país caribenho pelo regime chavista de Nicolás Maduro. Olha aqui, isso aqui é claro que, como ficou depois comprovado, que era um plano para invadir militarmente a Venezuela, partindo a invasão aqui dos exércitos da Argentina e do Brasil, como depois ficou mais ou menos comprovado. Olha aqui como a notícia depois adentra pela política do ódio, principalmente aqui no Brasil. O primeiro encontro será com Bolsonaro, que viajará esta quinta-feira para a Argentina. A visita acontecerá dias depois que o seu filho, Eduardo Bolsonaro, titular de comissões chaves no Congresso, no Parlamento Brasileiro, se reunirá em Olivos, que é a residência oficial do presidente da Argentina, com o chefe de gabinete Marcos Penha e o secretário de Assuntos Estratégicos Fúvio Pompeu, que é lá da Argentina. Além disso, vai se reunir com Macri, o mandatário brasileiro participará de reuniões com membros do Congresso e do Poder Judiciário. É aqui quando a história realmente dá aquela volta dramática. E na Colômbia é eleito presidente da República o ex-guerrilheiro e político profissional hoje, o senador Gustavo Petro. O primeiro presidente de esquerda em quase 200 anos de história da Colômbia, um país marcado pela violência. Nos últimos anos, foram nada menos de que 1.500 líderes comunitários assassinados por uma política violenta, traçada pelos paramilitares, pelos narcotraficantes e a alta cúpula política da época, que tinha como chefe o ex-presidente Gustavo Uribe. Foi 2 vezes presidente da República. E agora vem o Petro. O Gustavo Petro, que todo mundo esperava realizasse uma política belicista
Mas aí ele dá outra volta dramática, claro que ali também bafejado pela história, e vem propor justamente a paz, mas não a paz sem consistência, como ocorreu com a paz do presidente Santos com as Farc, né, as Forças Revolucionárias Colombianas, que até hoje não conseguiu ser implementada na sua extensão. Só que o Petro é um homem inteligente, tem visão larga, ampla, inclusive, da história. E o que é que ele propõe? O Petro propõe, e para isso também tem medidas concretas para alcançar o que ele chama da paz ampla e verdadeira. E o que é que ele fez em primeiro lugar? Em primeiro lugar, ele procurou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e já anunciou ali o restabelecimento de relações entre os dois países que estavam rompidas há mais de 7 anos, ou seja, dois países irmãos que poderiam se complementar através de sua economia, de sua política social e de sua vizinhança, não é? Aumentando inclusive as exportações e importações, principalmente de alimentos. Petro teve uma maioria no Congresso, né? Seu partido teve um dos maiores do Congresso, mas não tinha ali a maioria, a base parlamentar necessária. E essa sua simples política de paz acabou lhe dando uma maioria a ponto de fazer os presidentes da Câmara e do Senado, homens de sua confiança, não de seu partido, ou pelo menos que confiam na sua política de paz. Outro dado importante é que o Petro, antes também de assumir o mandato, agora no dia 7 de julho, um de seus primeiros atos foi procurar o presidente, o chefão, né, dessa política narcotraficante e de paramilitares, que é justamente o Álvaro Uribe. E com ele manteve uma conversa amigável, uma conversa altamente consistente, e devem ter feito algum tipo de acordo para que esse seu projeto não encontre pelo menos uma oposição ferrenha por parte dos uribistas, principalmente na criação desse Ministério de Paz e toda a proposta de paz. E o que é que ele quer mais? Ele também já anunciou que quer eliminar a Procuradoria-Geral da República, que ao contrário daqui no Brasil, lá a Procuradoria-Geral da República era justamente um órgão, não é, vinculado àquela política do Uribe, a política uribista, e toda a cúpula política da época, e que não tinha nenhuma independência, muito pelo contrário, não fiscalizava nada e até incentivava esses assassinatos, sobretudo de líderes comunitários, através, claro, de sua política, sempre fechando os olhos para tudo. E por último, Gustavo Petro está defendendo agora a conversação com o grupo que nunca quis saber de assinar os acordos de paz, chamado Exército de Libertação Nacional, o ELN, que vive ainda fazendo atentados terroristas. Ele quer também trazer o ELN para esse seu processo de paz, que ele chama de ampla e definitiva. Vamos ouvir aqui um pouco do que diz o novo presidente Gustavo Petro. Recurre tener un carnet, acceso a la salud, tener el hospital. Además del Ministerio de la Igualdad que liderará la vicepresidenta electa Francia Márquez. Essa daqui é a vice-presidente do presidente Petro, né, que foi eleita com ele, Francia Márquez, que vai receber o Ministério da Igualdade, né, para defender a igualdade racial e a igualdade feminista em todos os setores da vida colombiana.
Petro se refirió a la creación de otro ministerio sobre el que el Congreso deberá decidir. Então, o presidente agora fala justamente nesse ministério, que é o Ministério da Paz. Deben estar ya articulados en un solo ministerio y con una especificidad más grande, que es la paz, la convivencia. Ahí debería estar la policía. Pois é, aí ele diz que nesse ministério deverá estar a polícia. No porque la policía se vuelva de Boy Scouts, sino porque la policía, por definición, de acuerdo a la Constitución. Ele diz o seguinte, ele não entende porque a polícia está no Ministério da Defesa. Quando a polícia, por definição constitucional, No es un cuerpo civil armado. é um corpo civil armado, ou seja, não tem nada a ver com os militares, que é justamente ali o Ministério da Defesa, que abrange ali as Forças Armadas, não é? Exército, Marinha e Aeronáutica. No es un cuerpo de ejército. Insistió en su propuesta de eliminar la Procuraduría en cumplimiento de E aí ele insistiu na proposta de eliminar a Procuradoria-Geral da República. la sentencia de la CIDH. Puntualizó que será una eliminación progresiva, pero que sí se hará. No se trata de echar a la calle a los miles de empleados de la Procuraduría. E aí ele disse que não vai jogar na rua os milhares de funcionários da Procuradoria-Geral da República. Esses funcionários serão absorvidos em outros setores também ali que estão dispostos ou serão implementados para defender essa política de paz. Que tienen unas experiencias investigativas ligadas en su mayoría pues a ejes jurídicos del derecho disciplinario. Se trata de que se convierta na gran fiscalía anticorrupção. Então ele quer que essa procuradoria se converta na verdadeira fiscalia, como eles chamam aí, a Procuradoria Anticorrupção, que é outro drama também na Colômbia, não é? Justamente propiciado por aquelas políticas paramilitar, narcotraficante e principalmente corrupta. Ali está a grande nata da corrupção colombiana. Habló además de las relaciones con Venezuela y reveló detalles de la conversación que días después de su triunfo sostuvo con Nicolás Maduro. Ele falou também do seu encontro por telefone com o presidente Nicolás Maduro. O Petro encontrou no atual presidente Ivan Duque, que é um daqueles falcões comandados pelo Washington, que se recusa completamente a qualquer tipo de acordo ou de articulação visando a paz. Ele quer justamente essa política belicista e já deu a entender que, inclusive, afirmou que não admitirá a presença do Maduro na posse do Petro. Aqui é o presidente Ivan Duque, um rapaz jovem, né? Não tem ainda 50 anos, mas 46, 47 anos. E que chegou muito jovem também ao governo. Mas o homem é tão radical, tão extremista, e que realizou ali uma política que não lhe permitiu sequer tentar a reeleição. Tal era a baixa na sua popularidade. Ele agora explica para uma jornalista lá na TV Caracol, aliás, TV Semana, lá da Colômbia, por que não vai permitir a presença do Maduro na posse do Petro. Mas isso também é algo irrelevante, porque o novo presidente será, sim, um presidente da República e líder nacional, o que não foi o Ivan Duque. Então, o Maduro poderá visitar o presidente da República dias depois, ou meses depois da posse. O importante é que eles dois conversem e aí sim reabram as relações diplomáticas e implemente essa política de paz. Iván Duque, presidente de Colombia, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Então ele aqui está dizendo que o Ivan Duque, que é ele próprio, não reconhece o Maduro como presidente da Venezuela.
porque ele tem lá um presidente chamado interino, um tal de Juan Guaidó, que nunca foi eleito para nada, mas que os Estados Unidos e aí toda a cúpula europeia também defende, ou defendia o tal do Juan Guaidó, que praticamente, politicamente, não mais existe. Isso quer dizer que mientras eu seja presidente da República... Isto quer dizer que enquanto eu for presidente da República, Nicolás Maduro não entrará a território colombiano. Nicolás Maduro não entrará no território colombiano. Se o próximo presidente lo quiere ter aqui em Colômbia, se o próximo presidente, que é o Petro, o quiser ter na Colômbia, lo podrá ser uma vez haya jurado como presidente. Poderá fazê-lo uma vez que seja jurado como presidente, ou seja, empossado como presidente da República.